Eu morei durante 5 anos em Portugal sozinha e no vídeo de hoje eu vou te contar alguns dos motivos que me fizeram decidir voltar a morar aqui no Brasil. Primeiro eu gostaria de ressaltar alguns pontos. O primeiro deles é que tudo que eu disser aqui nesse vídeo é muito baseado na minha experiência pessoal, nos meus gostos pessoais e no que é prioridade na minha vida. Então, assim, por mais que às vezes a gente possa se inspirar em outras pessoas para tomar decisões e ter opiniões do que a gente quer, do que a gente pensa para a nossa vida, é importante a gente sempre levar em consideração que às vezes o sonho de uma pessoa é um e os nossos sonhos são outros. E manter sempre ativo na nossa mente essa individualidade e essa particularidade de cada pessoa. Eu, inclusive, conheço muitas pessoas que foram para Portugal para viver lá, para se descobrir lá e gostam muito de lá, não se imaginam voltando para cá de forma alguma, assim como eu conheço pessoas em outros países da Europa que também são apaixonados pelo lugar que mora e que não cogitam a possibilidade de voltar a morar aqui. Assim como eu conheço pessoas que voltaram da Europa para o Brasil e outras que estão se planejando para voltar. Então, tudo isso é muito pessoal, muito particular e vai muito do que é prioridade para você. Além do que, os nossos sonhos eles mudam, né? Às vezes a gente no começo, numa fase da vida, a gente sonha em morar fora, em alcançar X e Y objetivo material. E com o passar do tempo, a gente se redescobre em nós mesmos e mudamos, né, de gosto pessoal, mudamos de sonhos. E outro ponto é que as experiências das pessoas variam muito, dependendo da sua profissão, dependendo do ramo com que você trabalha. Pode ser que você vá para outros países e se dê muito bem, e pode ser que você vá e perceba que não se adaptou como imaginou que se adaptaria. E Portugal é um país muito bonito, é um país bom. Eu, particularmente, não me adaptei em viver lá e eu já vou contar para vocês alguns dos motivos. Que eu fui não vou nem dizer sonho americano, mas aquele sonho que às vezes a gente tem, que a gente vê nas novelas, na televisão, experiências de pessoas que é conhecido, de conhecido, de conhecido, de conhecidos nossos que foram e se deram bem e tiveram lá alcançaram um determinado patamar de prosperidade financeira. E às vezes a gente acaba caindo nessa ilusão de achar que o nosso país tem algum problema, né? E que quando a gente vai para fora, esses problemas eles são solucionados. E esse é até o primeiro ponto, tá? Quando eu fui para Portugal, eu tinha muito essa imaginação de que aqui no Brasil as coisas seriam muito mais difíceis e mais demoradas para eu conquistar, principalmente por eu ter vindo, né, de uma família com, além de ter uma família com uma mentalidade escassa, uma família que tinha uma vida mais escassa e uma situação financeira mais baixa. Então eu acreditava que quando eu fosse para outro país, um país europeu, ou um país que ganhasse uma moeda diferente, em alguns anos eu conseguiria conquistar o que eu não tinha conquistado na mesma quantidade de tempo trabalhando aqui. E quando eu cheguei lá, obviamente, eu percebi que as coisas eram bem diferentes do que eu imaginava. Você chegando lá, né, em um país europeu, você começa a ganhar em euros, sim, mas a gente acaba não pensando, né, que a gente também vai gastar em euros. E o custo de vida em Portugal não é tão caro assim, principalmente na época que eu fui, não estava tão caro. Eu acho que aí, obviamente, com o tempo as coisas começaram a encarecer, principalmente a parte de aluguel, porque lá é um país muito procurado por pessoas do mundo inteiro, tanto pessoas que são trabalhadoras, que vão prestar serviço dentro do país, quanto para nômades digitais de outros países e pessoas que já se aposentaram, porque lá é um país muito bacana no sentido de a comida é boa, existe sim uma qualidade de vida boa. Por mais que seja na Europa, é um país assim bastante ensolarado, então o verão lá é muito bom, a gente aproveita muito. Mas para pessoas que vão trabalhar assim para os outros, trabalhar para a CLT e ser uma pessoa assalariada, é um pouco complicado porque
você vive meio que ali na risca, até porque o seu poder de compra lá ele é muito maior, então as coisas custam, digamos assim, um percentual menor do seu salário. E no começo a gente acaba caindo nessa coisa do querer conquistar muitas coisas materiais e às vezes não tem aquela mentalidade, eu falo por mim até, né? Não tem aquela mentalidade de guardar uma grana e tal. A gente se empolga muito ali no começo. Então, essa coisa do ter comprado uma ilusão ou ter criado uma ilusão na minha cabeça em relação a morar fora e a ganhar em uma moeda mais forte, foi um dos motivos que me fizeram repensar a minha ida para lá e decidir voltar aqui para o Brasil. Outro ponto que para mim pegou bastante também foi a questão do clima. Por mais que Portugal seja um país que tem assim, que é bastante ensolarado ali da primavera para o verão, tem bastante meses de sol. Quando é frio, é bastante frio também, apesar que é um dos países menos frios da Europa, mas ainda assim é um frio mais dolorido e eu gosto de calor, eu gosto de sol, eu gosto de pegar sol na pele. Isso para mim é uma coisa assim que faz total diferença. Eu acho que faz diferença para todo mundo, né? Mas nem todo mundo é tão apaixonado assim com o sol e com o verão, com o calor, enfim. Então o clima é uma das coisas que pegou assim para mim e que foi um dos motivos também que me fizeram querer voltar aqui para o Brasil. Outro ponto que é muito importante é que eu fui para viver em Lisboa, porque como eu queria trabalhar lá, era um lugar que tinha mais possibilidades de eu conseguir ter um trabalho, de eu conseguir alugar um lugar para morar, um quarto para morar, com mais rapidez por ser o grande centro, né? Só que quando a gente é adolescente, quando a gente é novinho, principalmente pessoas que vêm do interior, né? Igual eu vim de interior, de cidades de 15 mil, depois 80 mil habitantes, e você só viveu no interior, às vezes a gente compra uma grande ilusão também de querer morar em capital, de querer morar em cidade grande. E foi mudando para lá e morando em prédio pela primeira vez na minha vida. Eu fui para lá aos 25 anos. E morando em prédio pela primeira vez na vida que eu percebi que talvez eu não fosse a pessoa da capital, da cidade grande, de querer experienciar tudo que uma capital tem de vida noturna, pegar vários transportes para me locomover para ir de um lugar para outro. E obviamente que eu precisei experienciar isso para eu perceber que talvez aquilo ali não fosse a realidade e a qualidade de vida que eu queria ter. Como vocês podem perceber, né? Eu fico fazendo vídeo aqui no quintal. E eu gosto muito disso. Eu percebi que eu sou uma pessoa de cidade de interior, de preferência até roça, que é onde eu tô agora, por exemplo. E esse contato direto com a natureza, essa coisa do pegar a fruta no pé, essa coisa de apanhar uma coisa ali no quintal, uma verdura, enfim. É uma realidade que eu percebi que significa qualidade de vida para mim. E é uma realidade que eu não poderia viver lá. E isso, com o tempo também, né, começou a pesar para mim. Essa falta de contato com a natureza, por mais que Lisboa seja a capital verde da Europa, enfim, é um lugar muito arborizado, sim, é muito bacana, mas você vê que tem aquela estrutura cidade com parques naturais. É muito bom, é um lugar muito bonito, sim, mas ainda assim era pouco para mim, era muito centro, era muito cidade, e eu sou uma pessoa mais interiorana, digamos assim. Outro ponto que também foi muito relevante para eu decidir voltar aqui para o Brasil foi a questão de que eu percebi que lá as pessoas elas não têm tanta possibilidade ou tanta facilidade em empreender como a gente tem aqui no Brasil. O Brasil é um país de muitas oportunidades, né? Tem os seus problemas, eu não estou romantizando e dizendo que, né, é o melhor país de todos e tal. Tem muita coisa a ser lapidada e resolvida aqui para a gente caminhar ainda mais para frente. Mas aqui eu percebo que nós sempre damos um jeito de resolver as coisas. Então, por exemplo, quando a gente vai para a praia lá, você tem que levar a sua comida, entendeu? Ou você vai comprar alguma coisa se tiver algum restaurante perto da praia. Lá não tem uma pessoa vendendo um queijo, vendendo um geladinho, vendendo uma salada de frutas. Então, assim, as pessoas elas empreendem menos, elas não têm tanto esse ímpeto de abrir um negócio ou se tornar até ambulante e começar a vender coisas na rua.
E não só as pessoas não têm esse ímpeto, como o público também não tem essa abertura e essa aceitação tão grande. Obviamente que existem pessoas, até brasileiros mesmo, que empreendem lá. Eu tenho uma amiga que acabou por abrir uma loja de açaí junto com a família dela, eles estão indo bem, mas ela me conta, né, alguns dos perrengues que acontece lá, alguns contratempos, e é uma burocracia muito maior. No meu ponto de vista particular, Júlia, de acordo com aquilo que eu experienciei dentro dos restaurantes que eu trabalhei como bartender lá, eu aprendi a profissão de bartender lá, o que eu também sou muito grata, tanto as pessoas com que eu trabalhei que me ensinaram muito, quanto as oportunidades que eu tive, mesmo sem ter experiência no começo. E foi uma experiência muito engrandecedora aprender a ser bartender, né? Mas um ponto que eu experienciei, que eu vivenciei, assim, trabalhando dentro dos restaurantes, né? Enxergando as coisas ali pela parte de trás dos palcos, foi de que eles preferem que a gente esteja mesmo naquele pique ali de trabalhar para eles, de ser subordinado. E como eu já falei aqui em outros vídeos, eu não tenho muito esse espírito de subordinação. Eu não gosto de ser uma pessoa que cumpre horários e tem que usar uniforme, tem que estar sempre respondendo a chefes ali. Trabalhar com pessoas é uma coisa que eu já me vejo mais fazendo. Agora, estar cumprindo o horário que estabelecem para mim, enfim, trabalhar nesse regime CLT não era uma realidade, nunca foi uma realidade que eu gostei de vivenciar. E quando você vai para um país fora, é ainda mais complexo essa relação. Mas assim, voltando a falar do empreendedorismo, tem pessoas sim, igual essa amiga minha, que fazem um trabalho, né, que conseguem iniciar um projeto de empreender, mas eu percebo que tem uma dificuldade muito maior, a burocracia é muito maior e principalmente, visto do ponto de vista dela, do que ela me contou e do que eu presenciei, quando você é estrangeiro, quando você é de fora, existe sim um separativismo ali, existe uma certa xenofobia que acontece por parte até mesmo das autoridades que vão te registrar ou não, te aceitar ou não como empreendedor ali no país. Outro ponto que também me levou a decidir voltar para o Brasil foi a questão do pertencimento. Obviamente que eu estava em um país diferente, em outro continente, é uma cultura diferente, por mais que tenha algumas similaridades aqui com a cultura brasileira, mas é um país diferente onde eu nunca era apenas eu era eu mais a minha nacionalidade. Então nunca falavam da Júlia brasileira, enfim. E eu sou brasileira com muito orgulho, obviamente, mas é muito estranho, pelo menos para mim, no meu ponto de vista, assim, você ser reconhecido em um lugar pela sua nacionalidade, sendo a sua nacionalidade mais forte do que quem você realmente é. E isso para mim me incomodou bastante. Obviamente que os tratamentos de algumas pessoas que têm uma mentalidade mais antiquada, né, os portugueses com a mentalidade mais antiquada, que são mesmo contra a imigração, houve alguns pontos, né, alguns momentos onde eu percebi essa diferença de uma forma muito mais exagerada, uma xenofobia mesmo, mas não foram pontos que aconteceram com muita frequência comigo, pelo menos, mas eu percebi isso acontecendo com outras pessoas ao meu redor, porque Portugal recebe pessoas do mundo todo, mão de obra do mundo todo, principalmente da Ásia, da África, Ásia e América Latina. Mas o pessoal da Ásia vai muito para lá e eu percebi que alguns dos chefes, né, dentro dos restaurantes, além de colocar essas pessoas sempre nos cargos assim mais pesados, com horários mais complicados, o tratamento existe um tratamento discrepante, sim, um tratamento como se fosse de que esse pessoal é inferior de alguma forma. E isso sempre me deixou muito desconfortável nos lugares, na boa parte dos lugares que eu trabalhei lá. Ainda falando um pouquinho também sobre a questão do pertencimento, o estilo até de... Não sei, né, se alguma pessoa vai achar que esse meu ponto de vista é fútil, mas enfim, eu vou falar mesmo assim.
estilo de vestidos dos portugueses, né, é um estilo mais europeu, pessoal, eles andam um pouco mais, assim, arrumados, digamos assim. Aqui no Brasil a gente é muito mais, digamos, a gente vive num país tropical, né, um lugar quente, é um lugar mais onde as pessoas são mais soltas, mais, sabe? E não tô conseguindo achar uma boa palavra para explicar isso que eu tô querendo dizer. Mas aqui a gente anda mais relaxado, a gente anda mais de bermuda, de short, de chinelo, a gente vai no supermercado, a gente às vezes vai até em restaurante de chinelo. E lá eu percebia que eu era muito mal vista ou muito observada, principalmente quando eu cheguei, né, que eu ainda não tinha essa noção. Eu percebia que eu recebia muitos olhares assim de julgamento. E lá no comecinho eu não tinha uma autoestima, né, uma autoestima brasileira assim tão reforçada quanto aconteceu mais para frente. Então, no começo, eu gastei uma grana tentando me adaptar ao vestimento de lá, ao estilo de se vestir, de se comportar do pessoal de lá. E assim, depois de um tempo, eu percebi que eu estava simplesmente vivendo para agradar outras pessoas de alguma forma e que eu estava traindo completamente o meu estilo, o meu gosto, o meu jeito de ser para me enquadrar em meio de pessoas que talvez eu nem fizesse parte da vida delas de uma forma verdadeira. E eu também não entendia nada sobre investimentos, sobre renda extra, sobre essa coisa de não querer viver para mostrar para outras pessoas que eu sou e tenho coisas que eu não sou e que eu não tenho na realidade, né? Essa coisa de viver de aparências mesmo. Obviamente que isso aconteceu mais, a questão de eu querer me adaptar assim, ao estilo português, digamos assim, ao estilo mais europeu, aconteceu mais no iniciozinho. Depois que eu comecei ainda mais a trabalhar o autoconhecimento, e perceber que eu não precisava agradar esteticamente ninguém. Eu melhorei e eu parei de me importar com os olhares de julgamento das pessoas. Eu, na verdade, parei até de perceber que as pessoas tinham esse tipo de olhar, porque eu estava muito mais fortalecida em quem realmente eu sou, né? E menos com o que eu gostaria de mostrar para as outras pessoas. E outro ponto que eu percebi foi de que todos os países têm problemas, né? Todos os governos têm problemas. Obviamente que alguns mais, outros menos, mas que no fundo, todos os países têm as suas dores e as suas delícias, né? Os seus prazeres. E nesse ponto, eu acho que vale muito mais a pena a gente perceber o que é prioridade para nós, o que é inegociável para nós e o que é substituível, digamos assim, sabe? Portugal é um país muito seguro, é um país onde você consegue viajar com muita facilidade e o seu poder de compra lá é muito grande. Só que para mim, esse tipo de viver num lugar onde eu não estou feliz, onde o clima não me agrada, onde eu não sinto que eu pertenço, longe da natureza, do formato que eu gosto, que eu vejo como sendo qualidade de vida para mim, para adquirir bens materiais que eu poderia adquirir aqui no Brasil, vivendo no Brasil e, né, mudando a minha mentalidade financeira do jeito que eu mudei, não valeria a pena, apenas para adquirir alguns bens, sabe? Então, eu acho que essa coisa de você se conhecer e saber o que é prioridade para você, e quais sonhos realmente são seus e quais sonhos você pegou emprestado de alguém e está correndo atrás, é essencial, sabe? Essa prática mesmo desse autoconhecimento mais a fundo e mais realista. E como eu disse no começo do vídeo, foi muito importante para mim ter esse espaço de crescimento. Eu vivi lá durante 5 anos e foi a fase onde eu aprendi realmente quem eu era, os meus gostos verdadeiros. Eu deixei de ter a influência de outras pessoas para eu construir quem eu realmente sou. E eu costumo até dizer que o autoconhecimento é como se a gente fosse um quebra-cabeças, né, bem grandão. E esse quebra-cabeças, ele tem peças que foram colocadas em nós, né, emprestadas de outras pessoas e estão em nós.
Só que algumas peças a gente não serve mais ou não se encaixa da melhor maneira. E quando a gente pratica o autoconhecimento, a gente pode enxergar essas peças que não estão se encaixando mais na nossa vida e na nossa realidade, a gente retira e devolve elas para quem pertence e a gente consegue preencher esse espaço com peças que fazem mais sentido para nós. Então, quando você vai para outro país ou você toma uma certa distância de algumas pessoas que tiveram influência na sua vida quando você estava crescendo e quando você chegou nesse mundo mesmo, você consegue ter esse crescimento pessoal, ter esse desenvolvimento, sabe? De saber o que te pertence realmente e o que estava na sua vida meio que emprestado de outras pessoas. Obviamente que para praticar o autoconhecimento você não precisa ir embora, né? Ir para outro país, mas com certeza é um plus, sabe? É um ganho. E outra coisa que eu aprendi, assim, que foi muito interessante, né? Eu falei que eu aprendi o bartender lá em Portugal. Outra coisa que eu aprendi também, mas obviamente que foi por esforço meu, mas eu percebi que existia uma necessidade de você ter algum nível de conhecimento de inglês, o que eu não tinha, né? Eu estudei em escola pública a minha vida inteira e também não tinha condições de pagar um curso de inglês na minha adolescência, na época que eu estava fazendo ali o ensino médio. E foi a questão de eu aprender inglês. Eu tive, né, alguns incentivos assim mesmo de trabalho e querer me comunicar com outras pessoas que tinham a língua inglesa como língua principal, assim. E eu posso até trazer vídeo para vocês depois, porque eu aprendi sobre inglês, porque eu aprendi a falar inglês, assim, do basicamente zero para uma fluência boa de conseguir me comunicar com colegas, com amigos, com clientes assim lá do bar. Foi praticamente do zero ao fluência, assim, a uma boa comunicação em menos de um ano, assim. Foi coisa muito rápida. E tudo de graça, tá? Foi aprendendo pelo YouTube, pegando dicas de algumas pessoas e obsessivamente praticando. Então, eu posso até trazer um vídeo para vocês depois aqui, como que foi essa metodologia que eu apliquei a mim mesma para aprender inglês sem gastar praticamente nenhum centavo. E para finalizar esse vídeo, tem experiências na nossa vida que a gente realmente precisa vivenciar elas na pele e saber o que é para a gente e o que não é. A questão de ir para outro país, você pode até se inspirar nas histórias de outras pessoas, mas sempre vai ser uma experiência muito única para você. Igual eu disse, eu conheço pessoas que amam estar lá, que já voltaram para cá para visitar e perceberam que realmente elas preferem morar lá. E eu que voltei e outras pessoas também que voltaram de vez para morar mesmo. Então é sempre muito pessoal. Eu fui uma pessoa que fui sozinha, eu não fui com amigo, com parente, não tinha ninguém para ir junto comigo, então eu, né, decidi que eu queria ir para experimentar e simplesmente organizei assim o que eu precisava organizar e fui. Mas tem pessoas que vão com a família inteira, tem pessoas que vão com o parceiro, com a parceira, enfim. É sempre tudo muito relativo. As experiências, elas são únicas e você pode, como eu disse, se inspirar em outras pessoas, mas essa questão de basear as nossas escolhas nas escolhas de outras pessoas é a compra de uma ilusão. Mas eu sou muito grata porque eu fui para lá com alguns propósitos materiais mesmo, e chegando lá eu entrei numa jornada de autoconhecimento, de expansão de consciência, de desenvolvimento pessoal mesmo, que eu não esperava, e a bagagem que eu trouxe de lá para o Brasil veio muito diferente da que eu imaginei que eu traria e muito melhor, muito mais engrandecedora do que a que eu queria quando eu fui para lá. Os meus planos mudaram, a minha visão de mundo mudou bastante. Assim, a experiência foi realmente muito engrandecedora em muitos aspectos, mas, né, eu tenho as minhas prioridades, eu tenho os meus gostos pessoais, eu tenho o meu temperamento, eu tenho os meus novos planos e sonhos que eu quero conquistá-los aqui no Brasil, quero conhecer o Brasil todo. E é isso, eu amo o Brasil demais e foi muito importante essa minha ida para eu reforçar ainda mais esse meu gosto pessoal de morar aqui, de gostar de estar aqui e de enxergar com mais clareza ainda, porque às vezes você precisa sair da ilha para você enxergar a ilha, né, com outros olhos.
Esses foram os motivos que me fizeram querer voltar para o Brasil. Eu fui para lá em 2020 e eu decidi que eu iria voltar para cá em novembro de 2024 e em junho de 2025, né, junho desse ano, foi quando eu cheguei. E é isso, eu quero explorar outros lugares, né? Até então, antes de ir para Portugal, não tinha saído ainda de Minas Gerais e é isso que eu quero fazer. Eu quero conhecer outros lugares, eu quero experienciar o Brasil mesmo e viajar aqui dentro e conhecer novos lugares aqui dentro, porque eu gosto demais daqui. E é isso, esse foi o vídeo de hoje, da minha experiência, do que eu vivi, um pouquinho do que eu vivi lá em Portugal e a minha decisão, os porquês de eu ter decidido voltar para aqui para o Brasil. Espero ter te ajudado de alguma forma, espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo, se cuida e tchau!